CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Boa noite para vocês que já estão nos assistindo. Neste momento, vamos dar sequência ao Livro dos Espíritos, página a página, capítulo a capítulo. Para darmos início aos trabalhos da casa, chamo a nossa querida irmã Nízia Maria para harmonizar o ambiente em nossas casas com a sua música. Boa noite. Vem, João Cabete.
Obrigada, Nízia, pela música, pelo carinho. Agora vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos elevar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, pedir a Ele que nos amplie a mente, nos abra os horizontes para que possamos, nessa noite, absorvermos os ensinamentos e que eles possam nos servir para o nosso crescimento moral, espiritual, e para que possamos, juntos, construir um mundo melhor. Obrigada, Jesus, pela oportunidade, aos guias espirituais da SEIP e, acima de tudo, ao nosso Pai Criador. Damos graças a Deus e, nesse momento, damos início ao estudo do Livro dos Espíritos. Como sempre fazemos os nossos cumprimentos, porque os estudos ficam gravados na internet, a gente cumprimenta com bom dia, boa tarde, boa noite, de acordo com o horário que o companheiro estiver vendo no vídeo, né? Boa noite para aqueles que estão vendo ao vivo e os outros cumprimentos para aqueles que estiverem vendo nos respectivos horários. A gente sempre lembra que todas as vezes que nós estamos assistindo um vídeo na internet, é como se nós estivéssemos dentro da casa espírita, ligados aos benfeitores da casa espírita. Não importa a hora, eles sempre sabem a hora que nós estamos tendo acesso ao vídeo e estarão conosco. Por isso que a gente diz que a pessoa deve e pode, logicamente se quiser, né, colocar uma água, um copo d'água, uma garrafinha com água, o que seja, para poder fazer a fluidificação, porque esses bons espíritos, com toda certeza, nos atendem, independente de ser assistido ao vivo ou que a pessoa tenha acesso a esse estudo em um momento posterior. Então fica essa saudação e esse esclarecimento a todos os nossos companheiros. Na noite de hoje, nós vamos estudar a parte segunda do Livro dos Espíritos, Mundo Espiritual ou Mundo dos Espíritos. No capítulo 8, Emancipação da Alma, e nós vamos dar continuidade ao estudo de sono e de sonhos, que começou na questão 400, e nós vamos hoje dar continuidade nas questões 409 a 412. Como não poderia deixar de ser, a gente precisa primeiro fazer uma pequena introdução, né, um nivelamento, vamos dizer assim, para a pessoa que está pegando o vídeo, né, ao voo, né, que está pegando esse vídeo aleatoriamente na internet. Então, quando a pessoa pensa a respeito do sonho, do sono e dos sonhos, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é lá do Livro dos Médiuns, na item 109, que diz assim: o perispírito, como se vê, é o princípio de todas as manifestações. Então reparem, é muito importante a gente prestar atenção nesse todas, tá? Porque todas as manifestações mediúnicas, né, são manifestações baseadas nos princípios e no entendimento do perispírito. Então, quando a gente pensa a respeito disso, a gente precisa lembrar que nós somos um espírito, nós possuímos um perispírito e nós possuímos encarnados o nosso corpo físico. Isso é interessante a gente pensar, porque quando a gente faz um quadrinho comparativo entre a situação do encarnado com a situação do desencarnado, normalmente a gente diz que encarnados nós somos espírito, temos perispírito e temos o corpo físico. E desencarnado, obviamente, com a morte do nosso corpo físico, nós teríamos a composição de espírito e perispírito. Mas Allan Kardec, nas questões 134, 134A, ele vai tratar de uma nomenclatura um pouquinho diferente para essa questão do espírito, porque na 134 ele diz assim, o que é a alma? Né? E ele diz que a alma é o espírito encarnado.
Ou seja, quando a pessoa está encarnada, o apelido que ele vai dar para o espírito é alma. É muito interessante também a gente perceber o seguinte: se a gente lê o livro dos espíritos, se a gente lê o livro dos médiuns, se a gente lê o Céu e o Inferno, se a gente for ler todos os livros, a gente vai ver que no transcorrer do trabalho, Kardec não usa, e nem mesmo os espíritos utilizam esse preciosismo dentro da linguagem. É muito comum a gente ver em questões de pessoa que tenha desencarnado, Kardec falar a alma do fulano, entende? Ou seja, não tem necessidade da gente ter preciosismo na linguagem. O que importa é a gente tentar compreender que encarnado nós teremos alma, espírito, corpo físico, super tecnicamente falando, tá? E desencarnados, espírito, perispírito, tá? Diante disso, nós vamos ver então essa questão da alma que a gente estava falando, que enquanto encarnados, que no momento que nós estamos dormindo, vai acontecer esse fenômeno chamado a emancipação da alma. Nós, dentro desse desenho, tentamos transparecer uma situação muito interessante, né? Que a pessoa pode estar encarnada e estar, por exemplo, numa cadeira de rodas, mas, no entanto, a alma, o espírito, não está paralítico. O espírito não está na cadeira de rodas, tá? Então, quando a pessoa tem a emancipação, esse que aqui está, que vai fazer essa emancipação, ele vai poder participar de atividades as mais diversas que existem. O que importa para a gente? Importa a gente começar o nosso estudo de hoje lembrando da definição que é dada para sonho. Então reparem, sonho é a lembrança do que o espírito viu durante o sono. Se quiser ser no pureza doutrinária, o sonho é a lembrança do que a alma viu durante o sonho. Porém, nem sempre sonhamos, porque nem sempre nos lembramos do que vimos, ou de tudo o que vimos dormindo. Então é muito interessante a gente perceber isso, porque quando a gente pega os conceitos que a gente usa, o linguajar do dia a dia, a gente lembra assim, eu sonhei muito essa noite, tá? E aí a pessoa teve essa situação, tá? E aí às vezes acontece assim que você acorda, né? E aí você, num primeiro momento, você fala assim, nossa, eu estava tendo um sonho. E aí daqui a pouco, apaga aquela informação e você não consegue recuperar aquela informação da sua memória. Por que não consegue? Porque para a doutrina espírita, essa nomenclatura sonho é o fato, né? Aqui eu estou encarnado, tá? Então imagina que eu tenho a minha emancipação da alma, tá? Então a pessoa está encarnada, espírito, perispírito, corpo físico. Então existe a emancipação da alma, tá? Emancipação da alma, os dois se afastaram com a mesma informação, tá? Corpo físico num lado, espírito, perispírito no outro. Esse espírito, perispírito vai viver determinadas situações, vai viver determinadas experiências. O que se chama essa questão do sonho? O sonho é que essa experiência que aconteceu em espírito, perispírito, alma com o seu perispírito, na hora que retorna para o corpo, faz a impressão dessa informação no cérebro, que é o órgão físico que guarda o que a gente consegue pensar e o que a gente consegue lembrar no nosso dia a dia. Então, quando a gente está dentro dessa situação, dentro dessa circunstância, né, a gente precisa pensar assim, para a doutrina espírita, utilizando terminologia, utilizando o que a gente está aqui colocando como sendo pureza doutrinária, tá? Usando os termos de pureza doutrinária, o sonho vai ser a lembrança do que o espírito viu durante o sono. Se o espírito teve a emancipação da alma, retorna e não guarda, não escreve, não registra essas impressões no cérebro, para a doutrina espírita a pessoa não está tendo o evento do sonho propriamente dito. Tá? Isso é a pureza do que está escrito aqui. Tá? Porque ele diz assim,
nem sempre sonhamos. E aí ele explica o nem sempre sonhamos, né? Dizendo assim, ó, nem sempre sonhamos, porque nem sempre nos lembramos do que vimos. Então, para a doutrina espírita, só é considerado sonho quando a pessoa lembra. Isso, definição, pelo amor de Deus, definição, tá? Isso escrito lá em 1860. De 1860 até 2021, já se vão 161 anos. Muitas coisas a neurociência já trouxe para a gente, muitas coisas a medicina já trouxe para a gente. Então, nós vamos tentar fazer o nosso estudo tentando agregar esses dois conhecimentos, agregar esses dois conteúdos. Esse que seria o grande objetivo do nosso trabalho dentro desse estudo. E aí ele diz assim, nossos sonhos nem sempre refletem a ação da alma em pleno desenvolvimento. Olha só, para a gente poder ter a comprovação mais do que inequívoca de que ele uma hora usa alma, outra hora ele usa espírito sem nenhum problema, tá? Usa uma pela outra e não tem problema, não tem necessidade da pessoa ficar se fixando. Ah, não, pela questão 134, alma é o espírito encarnado. Pelo amor de Deus, utilizemos a palavra. O que interessa que os espíritos querem é que a gente consiga compreender o que está sendo trazido para a gente. Então, os nossos sonhos nem sempre refletem a ação da alma em pleno desenvolvimento. São muitas vezes apenas a lembrança da perturbação que experimenta à sua partida ou no seu regresso ao corpo, acrescida da perturbação relativa ao que fizemos ou do que nos preocupa quando em vigília. Isso aqui é sensacional, tá? Olha, acrescida da perturbação relativa ao que fizemos ou do que nos preocupa quando em vigília. A neurociência ensina que tudo que a gente vê, tudo que a gente vê, sem exceção, se a pessoa está dentro de uma sala, na hora que ela olha para cada uma das pessoas, essas informações estão sendo gravadas dentro do cérebro. Estão sendo gravadas neurologicamente, né, utilizando neurônios, né, são as chamadas sinapses, e são essas associações que vão estar acontecendo, sendo formuladas durante o dia. O que ele está explicando para a gente, que a neurociência explica, é que no momento que a gente dorme, no momento que a gente tem esse sonho na linguagem do nosso dia a dia, quando a gente tem o sonho, o que acontece? O cérebro, vai trabalhar, né? E aí eu estou colocando o cérebro porque é a visão da medicina, tá? O cérebro vai trabalhar no sentido de aproveitar e registrar as informações que servem e descartar, liberar neurônios das informações que não servem. E aí nesse momento seria o grande evento do sonho para a medicina, para a neurociência. E aí como é que funcionaria essa situação? A gente estaria fazendo uma limpeza do nosso cérebro. E aí na hora que você está fazendo a limpeza do cérebro, é muito interessante, eu conto sempre quando a gente está trazendo esse estudo, de uma determinada ocasião que eu fui ao dentista, e aí eu virei para a secretária e perguntei para ela assim, moça, essa revista que está aqui, eu posso pegar essa revista e se tiver palavras cruzadas eu posso fazer? Ela disse assim, claro, se o senhor tiver a caneta aí, o senhor pode fazer à vontade, ninguém faz palavra cruzada dessa revista. E aí eu peguei a revista, e aí fui folheando a revista, procurando se tinha alguma palavra cruzada. No que eu estou folheando a revista, eu parei numa página de uma modelo, uma menina, sei lá o que. Ela estava vestida com uma roupa, mas uma quantidade de cores, uma coisa assim psicodélica, uma coisa assim impressionante. O vestido dela era a parte da saia dela, era uma saia. A saia ela era feita, né, com centenas de tiras, cada tira com uma cor diferente, né? Então dava um efeito assim de uma mistura enorme de cores. Bom, continuei folheando,
fiz a palavra cruzada, fui atendido, voltei para casa. Em determinado momento, em momento de descanso, eu peguei, falei assim, vou dar uma arrumada nas minhas pastas. E aí eu vou arrumar as pastas, e no que eu estou arrumando as pastas, encontro pastas da creche dos meninos. Nós estamos, hoje é dia 8 de dezembro de 2021, que é um dia efetivo dessa live, e quero registrar que meus filhos, todos têm mais de 30 anos. E eu estava tendo acesso naquele momento de uma pasta que guardava informações da creche. E aí o que aconteceu? Na hora que eu fui dormir, eu dormi, e na hora que eu dormi, eu tive um sonho dentro dessa informação, dentro dessa informação de doutrina espírita, mais informação de neurociência, em que eu ficava pensando exatamente nisso daqui. É essa parte que está em vermelho da resposta. A acrescida da perturbação relativa ao que fizemos ou do que nos preocupa quando em vigília, quando acordados. Reparando que nem sequer significava uma alta preocupação, mas na minha cabeça, na hora que eu tive aquela experiência, na hora que estava fazendo a limpeza desses neurônios, a minha preocupação se consistia em encontrar uma determinada pessoa, uma mulher, que pudesse utilizar aquele vestido. Por quê? Porque na hora que eu olhei aquele vestido, aquela saia, como queiram, eu pensei assim na minha cabeça, quem usaria uma roupa como essa? E aí passei a procurar dentro do meu cérebro, limpando essas associações, quem seriam pessoas que eu conheço que poderiam utilizar aquela determinada roupa. Qual não é a minha surpresa? Quando resgato da minha cabeça a informação de uma mãe de uma criança que era amiga, que era coleguinha de turma de um dos meus filhos. Reparem, eu não vejo aquela criatura há quase 30 anos. No caso específico, era uma coleguinha do meu mais velho, que tem 34 anos. Então, vocês percebam, há quase 30 anos que eu não encontro a pessoa. E, no entanto, até hoje, aquela informação estava ainda retida e que não servia para nada. E aí, então, essa informação é descartada, é limpa, e aí vem como registro a história que aconteceu, mas essa história não tem nada a ver com uma realidade propriamente dita de uma experiência espiritual. Porque o que Kardec está tentando contar para a gente, dentro dessa explicação, é que se existe a possibilidade de espírito perispírito e espírito perispírito e corpo físico se afastarem por intermédio dessa emancipação da alma, e aí o perispírito com o espírito se encaminham para uma vivência espiritual, se existe essa possibilidade, também existe a possibilidade, que não é pouco comum, que eles ficam tão próximos, mas tão próximos um do outro, que não consegue ter uma experiência propriamente dita, que aquele momento só serve para poder fazer essa limpeza psíquica, essa limpeza de liberação de espaço de registros que não tem nenhum tipo de função, nenhum tipo de importância dentro da vida da pessoa. Por isso que ele coloca acrescida, Vamos repetir a frase, toda a frase. Nossos sonhos nem sempre refletem a ação da alma em pleno desenvolvimento, porque a alma naquele momento, aquela emancipação da alma, ela não está em pleno vapor, ela está só um pouquinho só de emancipação da alma. E aí ele diz que são muitas vezes, ele não diz que são algumas vezes, ele diz muitas vezes, apenas a lembrança da perturbação que experimenta a sua partida ou no seu regresso ao corpo. Reparem que sua partida seria, o que ele está dizendo, a questão de você ter esse afastamento. É isso que ele está tentando pintar, está tentando registrar para cada um de nós. Quando a gente vai na questão 409, a gente vê Kardec perguntando para os espíritos, muitas vezes, num estado que ainda não é o cochilo, quando temos os olhos fechados, vemos imagens distintas, figuras das quais apanhamos
os pormenores mais minuciosos. É um efeito de visão ou de imaginação? E aí ele diz assim: entorpecido o corpo, o espírito trata de quebrar a sua cadeia. Ele se transporta e vê. E se o sono fosse completo, isso seria um sonho. Se fosse um sono completo, aquele registro seria o registro chamado sonho. É interessante a gente ver essas duas imagens que eu coloquei. A primeira é que o nosso cérebro tem um potencial de um computador 10 milhões de vezes mais evoluído do que qualquer computador que a gente conheça. E a segunda coisa importante é a gente perceber que a velocidade com que dá os acontecimentos dentro da nossa cabeça não é a velocidade da Fórmula 1, não, é a velocidade do pensamento. Então é uma coisa assim impressionante, mas a gente não tem registro, né? A gente não consegue precisar em números a velocidade do pensamento que uma pessoa possui. A gente só sabe que a velocidade do pensamento é uma coisa assombrosa. Só para a gente poder compreender o quanto que isso é uma coisa assombrosa, se qualquer pessoa fechar os olhos, como assim, por exemplo, nesse momento, se você não estando em casa, se você fechar os olhos, né, para aqueles que são frequentadores da Casa Espírita Ilha de Paquetá, se você fechar os olhos e você imaginar o centro espírita, a gente vai se deslocar para lá sim, sabe? Na velocidade, dita velocidade do pensamento. Então, quando a pessoa está naquele estado, que ela está assim, adormecendo, os pensamentos eles acontecem muito, muito, muito rapidamente. Só que ainda, como não está tendo um sono completo, ele informa, que não se trata aí, nesse caso, precisamente da questão do sonho. Outra coisa também, na 410, coloca da seguinte maneira: tem-se às vezes, durante o sono ou o cochilo, ideias que parecem muito boas e que, apesar dos esforços que se fazem para recordá-las, se apagam da memória. De onde vêm essas ideias? Primeira coisa, são o registro da liberdade do espírito que se emancipa e goza nesse momento de mais amplas faculdades. Frequentemente também são conselhos dados por outros espíritos. Então reparem, o nosso pensamento voa enquanto nós temos a emancipação da alma. O problema é que nem sempre existe o registro na volta. Então ele está dizendo para a gente assim, mesmo que a gente não consiga ter essa escrita, mesmo que não exista a escrita propriamente dito, o espírito viveu. Nós, espíritos, vivemos aquela situação. Então, a pessoa vai usufruir daquelas experiências, a pessoa vai receber conselhos dados por outros espíritos, mas essas informações não serão escritas na memória, não serão escritas no cérebro, mas, no entanto, fazem parte da história do espírito. Então, como elas fazem parte da história do espírito, a gente vai ter a possibilidade de utilizar essa informação em algum momento. De qualquer maneira, a gente vai ter, porque a informação está guardada enquanto espírito. Pode não estar guardada enquanto cérebro, mas ela está guardada enquanto espírito, e aquela experiência, aquela vivência, foi uma experiência, foi uma vivência real. E é isso que a gente deve ter nas nossas cabeças, deve ter no nosso pensamento. Em seguida, ele traz para a gente a 410A, e que é feita a seguinte pergunta: de que servem essas ideias ou esses conselhos se a sua recordação se perde e não se pode aproveitá-los? Olha que coisa, hein? Na cabeça de Kardec, ainda olhando a situação muito de maneira material, ele considera que as informações estão perdidas. E aí, olha o que os espíritos dizem. Essas ideias pertencem, algumas vezes, mais ao mundo dos espíritos que ao mundo corpóreo. Ou seja, não adianta querer olhar segundo os olhos da carne, dos olhos da matéria, porque a pessoa não vai conseguir ver segundo os olhos da matéria. A informação nem sequer foi escrita no cérebro. Mas o mais frequente é que,
Se o corpo as esquece, óbvio, porque não foi registrado dentro da memória, dentro do nosso cérebro, o espírito as lembra. E a ideia volta no momento necessário como uma inspiração daquele momento. Então reparem, eu posso estar dormindo, e aí foi essa a ideia desse quadrinho aqui, eu posso estar dormindo e não registrar, eu posso estar dormindo e não registrar, eu posso estar dormindo e não registrar, mas a informação está lá tá lá no espírito, a informação não foi perdida, o ensinamento não foi perdido. Então aquele ensinamento que a gente acha que foi perdido, na realidade ele pode não ter sido registrado para configurar um sonho, mas ele vai servir como uma inspiração num momento específico que a pessoa vai precisar. Às vezes a pessoa está pensando assim, não está pensando em nada, não estou pensando em nada, aí daqui a pouco no meio do nada, pum, vem uma ideia. Essa ideia que veio, muitas das vezes pode ser uma ideia que seja resultado de uma experiência que a pessoa recolheu de uma emancipação da alma acontecida durante o momento em que a pessoa teve o sono, né? Adormeceu, né? E Kardec até lembra aqui dentro dos textos que tem até a questão do cochilo, mas basicamente quando a pessoa adormeceu, ela vai ter essa emancipação da alma e através da experiência da emancipação da alma escreve configurando um sonho ou não escreve não configurando um sonho, mas a experiência continua fazendo parte da gente como espírito. E esse conteúdo é um conteúdo que vai fazer parte da nossa história, faz parte da nossa, ele faz parte da nossa história enquanto espíritos, poderá vir à tona, poderá ser aproveitado no sentido de uma inspiração em determinado momento de nossas existências, de acordo com a necessidade. Na 411 diz assim: o espírito encarnado, nos momentos em que se desprende da matéria, olhem que terminologia interessante que Kardec utiliza, porque normalmente, né, a gente quando fala de desprendimento, né, de se desprender, né, é um termo que a gente fica imaginando mais no momento da morte. Mas ele está aqui colocando apenas esse afastamento, né, não é um desligamento, não vai acabar a ligação entre perispírito, espírito, perispírito e corpo físico, né, mas eles vão se afastar por um determinado momento. Então Kardec pergunta: o espírito encarnado, no momento em que se afasta da matéria e ele age como alma, como espírito propriamente dito, ele conhece a época da sua morte? E aí a resposta: muitas vezes a pressente e às vezes tem dela uma consciência bastante clara, o que lhe dá no estado de vigília a sua intuição. Quando está acordado, ele vai receber aquela intuição. É por isso que algumas pessoas preveem, às vezes, a própria morte com grande exatidão. Nesse momento a gente lembra de uma história que faz parte da biografia de Ivone Pereira. Dizem que em determinado dia, em determinado momento, chega a companheira que trabalhava como auxiliar, né, como secretária, como ajudante na casa dela. E aí no que a ajudante chega, a menina que trabalhava, chega para conversar com Ivone, né, para poder trabalhar naquele dia, a Ivone diz assim para ela: minha querida, olha, hoje eu não vou precisar da tua ajuda. Hoje eu não vou precisar dos teus serviços. Né, mas eu queria te pedir, né, uma delicadeza, né, te pedir um favor. Eu queria que você fosse na FEB, na Federação Espírita Brasileira, ali na Avenida Passos, número 30, no Rio de Janeiro, e que você fosse ali na Avenida Passos, na Federação Espírita Brasileira, procurasse o nosso companheiro, e aí vou falar aqui de cabeça, né? Se eu não me engano, ela estava pedindo para procurar o Vantuil, né? E aí ela pede para procurar e dizer assim, que hoje à noite, você avisa para ele que hoje à noite eu vou ter um encontro com o Dr. Bezerra de Menezes. E aí essa notícia, a companheira não entendeu, não sabia do que se tratava, foi lá e foi dar a notícia.
e na hora que ela chega na Federação Espírita Brasileira e dá a notícia, a pessoa que recebe a informação consegue compreender que Ivone Pereira estava dizendo que naquela noite ela iria desencarnar, e não apenas iria desencarnar, como iria também ser recebida e ter aquele encontro com o Dr. Bezerra de Menezes, que já havia desencarnado muitos anos antes. Então são coisas assim extraordinárias, né, que lógico, uma Dona Ivone Amaral Pereira, né, que teve um trabalho maravilhoso, que utilizou de informações, livros trazidos pelo Dr. Bezerra de Menezes, né? Então fica realmente essa ligação. A pessoa ele não foi apenas o autor espiritual, não foi apenas aquele que se utilizou dela para fazer as psicografias e escrever os livros. Aquela ligação de amizade, de carinho, de fraternidade permanece. E aí, lógico, que num momento dessa importância, que é o momento da morte do corpo físico, ela já consegue, né, exatamente dentro dessas informações que estão colocadas aqui para a gente, ela consegue ter essa consciência bastante clara do que vai acontecer, e aí informa e pede para a companheira que trabalhava para ir fazer aquele aviso, né, que ela teria aquele encontro com o Dr. Bezerra de Menezes. Isso então serve para nós, né, como uma comprovação, dentro da história da doutrina espírita, do espiritismo, uma comprovação da existência desses registros da questão 411 do Livro dos Espíritos. Finalmente chegamos à questão 412 do Livro dos Espíritos, né? E claro, né, são poucas questões, então o estudo acaba não sendo um estudo muito longo, e também não adianta a gente ficar se estendendo no estudo, né? A gente faz o estudo e traz as questões e conversa, né, dentro do que está dentro das questões que estão sendo apresentadas. E aí, na 412, Kardec pergunta assim: a atividade do espírito durante o repouso ou o sono do corpo pode fatigar a este? Resposta: sim, porque o espírito está ligado ao corpo, como o balão cativo ao poste. Ora, da mesma maneira que as sacudidas do balão abalam o poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode produzir-lhe fadiga. Aqui no caso específico, eu queria contar uma coisa que aconteceu comigo, tá? Em determinadas ocasiões, quando trabalhando em reuniões mediúnicas às vezes pesadas, reuniões mediúnicas pesadas no sentido da dificuldade dos atendimentos, da complexidade dos atendimentos, da vibração trazida por aqueles irmãos, aconteceram em determinadas circunstâncias que durante a noite a gente continuava trabalhando na reunião, porque isso é uma coisa muito interessante da gente perceber. Em muitas circunstâncias, a pessoa tem as reuniões mediúnicas durante o dia, a gente tem as atividades das reuniões durante o dia, mas quando chega no período da noite, o médium, o trabalhador, ele não vai dormir e fica sem trabalhar, não. Às vezes ele continua trabalhando. Às vezes os trabalhadores da reunião mediúnica continuam trabalhando como se fossem presencialmente na reunião mediúnica. Então, quando você tem uma reunião que tem essa complexidade da maneira como a gente está falando, como ele colocou aqui, né? O espírito é ligado ao corpo, da mesma maneira que um balão ou um poste. Né? Balão, a gente lembra do balão daquela época lá, né? Porque era o balão que ficava amarrado num poste. Se o balão oscila por conta de vento, o poste vai estar recebendo aquela pressão. Né? Então, se nós, enquanto espíritos, temos a nossa emancipação da alma, a emancipação da alma ocorre, mas ela continua ligada ao corpo físico. Então, o que ocorre aqui ocorre, de alguma maneira, né, reflete, atrapalha, incomoda, impressiona o corpo físico. É isso que ele está falando. O espírito está ligado ao corpo. Então vai haver, da mesma maneira que as sacudidas do balão abalam o poste, a atividade do espírito vai reagir sobre o corpo. E pode, ele não está dizendo que sempre vai, mas pode acontecer de produzir-lhe fadiga.
Especificamente quando essas coisas aconteciam, teve situações que a gente acordou péssimo no dia seguinte. Tipo assim, você acorda e fala assim, meu Deus, trabalhei a noite inteira. Me lembro de uma ocasião, e aí vocês imaginem a impressão que isso causa ao corpo nosso, ao nosso corpo. Eu me lembro que em uma determinada ocasião, eu tive uma emancipação da alma tão forte que eu fui levado a um campo de batalha. E a minha responsabilidade naquele momento era participar junto de outros companheiros, de auxiliar, né, os companheiros na retirada dos corpos. Especificamente não era retirada dos corpos, eu estava retirando, né, auxiliando na retirada dos espíritos que estavam ligados àqueles corpos que teriam sido abatidos durante o combate. Então, né, apesar da gente não ser atingido pelas balas, pelos estilhaços, aquilo foi uma atividade extremamente desgastante. Então eu me lembro de trabalhar o tempo todo, a noite inteira. No dia seguinte de manhã eu acordei moído, eu parecia assim, meu Deus do céu, parecia que eu tinha efetivamente, e na verdade eu tinha mesmo efetivamente trabalhado a noite inteira, né? E aquela situação toda acabou que logicamente impressionou o meu corpo físico. E é isso que ele está tentando colocar aqui para a gente, é isso que eles estão explicando aqui para a gente, né? Que as atividades que você tem enquanto emancipação da alma, elas vão refletir na situação do corpo físico. Eu queria terminar o nosso estudo registrando, até em função da importância, né, dessas palavras que a gente está tentando trazer. A gente está aqui nesse momento terminando justamente, né, da 400 até a 412, que trata a respeito do sono e dos sonhos, tá? O sono e os sonhos. A gente vai estar terminando esse item, né? Esse item do estudo do capítulo 8, Emancipação da Alma, do Livro dos Espíritos. Eu queria registrar aqui nesse momento, né, a importância, isso é uma coisa legal da gente pensar, tá? Registrar a importância da gente ter, né, a questão da informação doutrinária. Tá? E vou repetir o que nós falamos já no início do trabalho. Tá? Para a doutrina espírita, a palavra sonho não tem exatamente o mesmo significado que a gente tem para a nossa questão do dia a dia. Para a questão do dia a dia, o sonho é aquela atividade cerebral que pode estar associada à limpeza da nossa memória e pode estar associada a experiências que a gente teve, que pode estar associada a aprendizados, tá? E aí a pessoa, né, tem aquele que eles chamam de movimento rápido dos olhos, né? Às vezes, se você chegar perto de uma pessoa quando ela está sonhando, né, os olhos ficam como... Eu não vou conseguir reproduzir aqui agora, né, mas é fácil a gente chegar perto da pessoa e a gente ver que os olhos estão piscando numa velocidade frenética. Aquele momento, né, REM, que nós chamamos assim, atividade REM, né, alguns relógios, né, eu tenho até um relógio aqui assim que eu posso falar a respeito dele, né? A gente tem relógios, né, esse daqui, sem fazer propaganda, não vou fazer propaganda do relógio, mas esse relógio aqui, ele grava, né, o funcionamento do sono da pessoa, e aí consegue registrar quando a pessoa está tendo um sono profundo ou quando está tendo um sono simplesmente superficial. Então esses estudos todos lá em 1860 não existiam, tá? 1857, 1860 não existiam. 1857 por conta, eu estou dizendo 1860 porque a doutrina espírita utiliza a segunda edição do Livro dos Espíritos de 1860 com 1019 questões e não a primeira edição de 1857 com 511 questões. Tá? É isso que é interessante a gente perceber. Então, nós utilizamos as informações de 1860 e essas informações de 1860 são muito, mas extremamente acrescidas dos estudos e das informações científicas que chegam a gente até hoje. Mas
para nós, doutrina espírita, sonho, como definição do Livro dos Espíritos, como definição, o sonho é quando você tem a vivência entre espírito e perispírito, e essa vivência espírito-perispírito escreve, registra dentro do cérebro. Este evento, essa escrita é que a doutrina espírita chama de sonho. Tanto que ele colocou de maneira muito clara, e a gente quer repetir isso e faz questão de repetir isso, porque ele diz de maneira muito clara que se não houver esta escrita, para eles, espíritos, para esses espíritos que estão ensinando esse conteúdo, eles não consideram que houve o sonho. Só existe sonho quando existe essa escrita, tá bom? Então, eu me despeço de todos vocês nesse momento, deixando o nosso abraço amigo, deixando um beijo para todos. Estamos já caminhando para o encerramento do ano, então dedicamos a todos um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, tudo de melhor para cada um de nós, tá bom? Que Deus abençoe a todos nós. Encerramos o nosso estudo com a clássica saudação dos cristãos primitivos. Paz em Cristo Jesus. Um grande abraço a todos. Agradeço ao expositor de hoje pela belíssima palestra, né? E vamos dar continuidade aos nossos trabalhos. Peço a Nise agora que toque a música do passe, que é a preparação para o passe à distância. A espiritualidade trabalhará de acordo com a necessidade de cada um e com a fé, né? Então, Nisa, por favor, toca a música do passe. Belíssima música, realmente é uma preparação, é um passo à distância. Agora eu peço aos nossos amigos da SEIP, as passistas, que orem nesse momento pelos doentes que estão nos hospitais, que estão em casa se recuperando e os que estão em nossos corações, né? Ricardo, por favor, sobe a nossa prece, por favor. Obrigada. Assim como nas colônias espirituais, nós, às 18 horas, oramos também pelos nossos doentes, pelo nosso planeta, por todos aqueles que estão necessitados de oração, pelos que estão nos leitos dos hospitais ou estão em casa se recuperando. Senhor Mestre Jesus, peço nesse momento, Senhor, que o Senhor ampare todos esses doentes, que a falange Dr. André Luiz, Dr. Bezerra de Menezes, possa dar intuição aos médicos para dar o remédio correto e o consolo aos nossos doentes. Deus, consola os humildes e dá força aos aflitos, que a suplicam.
Seu poder cobre a terra e por toda parte ao lado de cada lágrima. terminamos mais uma quarta-feira. Ricardo, algum recado? Obrigado a todos, boa noite, fiquem com Deus. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador.
com o descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora. Divulgar o Espiritismo também é caridade. Fique com Deus e que a paz de Jesus vos guie.